Tecido muscular estriado cardíaco. O tecido muscular estriado cardíaco, ele possui fibras estriadas, porque tem sarcômeros associados a miofibrilas, uni ou binucleadas com núcleo ou núcleos centrais, discos intercalares unindo fibras, células alongadas e ramificadas, ou seja, células bifurcadas. Então aqui você está observando a presença de fibras musculares estriadas cardíacas. Nessa imagem fica complicado você identificar essas fibras. Então observe aqui do lado. Bom, eis aqui uma fibra muscular estriada cardíaca. Nessa imagem aqui de baixo eu tenho fibras como essa. Lembrando que essas estruturas da extremidade são os discos intercalares. Observe. Somente as fibras musculares estriadas cardíacas possuem discos intercalares. Aqui são zonas que aumentam a aderência e são zonas também de sinapses elétricas. Ou seja, sinapses em que há comunicação através de fluxo de sódio, através de junções comunicantes ou junções tipo gap. Então, você tem aqui o aspecto de uma fibra muscular estriada cardíaca. Fisiologia do tecido muscular estriado cardíaco. Ele tem contração forte, involuntária, rítmica e rápida. Essa ritmicidade do coração garante, então, o bombeamento efetivo de sangue para os vasos. Garante o chamado débito cardíaco. Débito cardíaco, quantidade de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo na aorta por minuto. E também garante o retorno venoso, que é o retorno de sangue ao ato direito pelas veias cava superior e inferior. O tecido muscular estriado cardíaco não possui atividade mitótica e não se regenera. Então, quando a pessoa sofre um infarto do miocárdio, que é uma morte do tecido cardíaco, no caso as artérias coronárias são entupidas por placa de ateroma, levando à isquemia, que é a redução do fluxo de sangue para uma determinada região tecidual do coração, levando então à hipóxia, que é a redução da concentração de O2, e à morte. Morte do tecido cardíaco e infarto. Então, quando acontece lesão no coração, não dá para regenerar, porque não há mitoses nas células cardíacas, além do mais, não há nem células satélites, aquelas células que se encontram no tecido muscular estriado esquelético, que fazem o reparo do músculo esquelético após uma atividade física intensa. Discos intercalares, estruturas específicas do tecido muscular estriado cardíaco, nos quais há sinapses elétricas e adesões. Observe na região vertical desse disco intercalar presença de desmossomos. Desmossomos são estruturas que aumentam a adesão. E observe aqui na parte horizontal uma junção comunicante. Essa junção comunicante, ou junção tipo gap. Graças a essa junção tipo gap, nós temos aí uma sinapse elétrica. Sinapse elétrica, ela se encontra também no tecido muscular liso e também no sistema nervoso, em áreas como o tronco encefálico e córtex cerebral. Também encontramos sinapse elétrica na retina. Quero lembrá-los que as sinapses elétricas dependem de junções comunicantes. São zonas de comunicação entre células através de fluxo de sódio e não por neurotransmissores. Aqui você não vai ter a liberação de uma substância química que vai atuar na célula seguinte. Aqui as duas células se comunicam por fluxo de sódio. Então aqui do lado esquerdo eu tenho uma célula, então aqui eu vou chamar de célula 1 e aqui eu tenho uma célula 2. Então o que acontece aqui? Como é que o potencial de ação vai passar da célula 1 para a célula 2? Então aqui você observa o potencial de ação muscular, como é que ele passa da célula 1 para a célula 2? Passa através de sinapses elétricas. Observe aqui embaixo, na região horizontal do disco intercalar, nós temos uma junção comunicante, também conhecida como junção tipo gap. Então o que vai acontecer aqui? O sódio vai passar dessa célula 1 para a célula 2. Vamos observar nessa imagem aqui, para você poder entender melhor. Então, eu tenho sódio, e esse sódio vai passar através das junções comunicantes. Junções comunicantes ou junções gap são formadas por conexons, que são essas proteínas que formam canais comunicantes. Então, o sódio acaba passando de uma célula para outra. Quando o sódio passa, teremos então potencial de ação passando de uma célula para outra. Sinapses elétricas são sinapses mais rápidas do que as químicas, porque não tem a demora de liberar o neurotransmissor de uma membrana, de uma célula, para atuar na membrana da célula seguinte. Outra característica das sinapses elétricas, elas são sinapses bidirecionais. Ou seja, tanto o sódio pode passar da célula 1 para a célula 2, como também da célula 2 para a célula 1. Bom, uma outra característica é que as sinapses elétricas garantem sincronização. Como é que o coração consegue bater com tanta sincronia? Porque suas células são conectadas por sinapses elétricas. Mesma coisa acontece no músculo liso, que também tem sinapses elétricas. Como é que acontece a sincronização do peristaltismo? Como é que o tubo digestório consegue empurrar o bolo alimentar de maneira tão sincrônica, da boca em direção ao ânus? Porque suas células, suas fibras musculares lisas, possuem entre elas sinapses elétricas.
Graças à presença de sinapses elétricas nas fibras musculares lisas do tubo digestório, há uma sincronização de contrações, garantindo uma maior eficiência no deslocamento do resíduo alimentar da boca ao ânus.